mas tem um caso interessante de ser comentado também, que é o Bradesco, né? O Bradesco está passando por uma situação um pouco diferente aqui. Aí é um case de turnaround, né? Eu não sei como é que você acompanhou o papel ao longo do tempo, Matheus, mas se você quiser até contar um pouquinho desse caso, de como é que foi essa virada do banco para o outro lado. Não, bacana. Acho que é isso, né, a gente acompanha o Bradesco há menos tempo que o Pedro, né, mas, eu comecei a olhar justamente no momento onde a inadimplência afetou mais os resultados do banco, né, então, assim, acho que o banco. Que foi antes da virada. Isso. Tá. Então, assim, a gente está falando ali dos bancos que vieram ali de um cenário de pandemia, onde tinha muito auxílio e talvez uma inadimplência artificialmente baixa, e os bancos aceleraram na originação de crédito. Isso acabou se tornando uma inadimplência maior, e como o Pedro citou, né, acho que assim, isso levou um tempo para o banco corrigir o rumo e ir limpando isso, né? Assim, o nível de provisão que saiu ali de 20 e poucos, 30 bi, bateu em 2023 quase 40 bi. Isso em 2024 começou já a voltar um pouco, e isso conversa muito com a mudança na gestão, né, o Bradesco no final de 2023 trocou o CEO, né, então assim, um banco tem 80 anos de história, acho que é o quinto ou sexto CEO só, então assim, não é um movimento usual para um banco como o Bradesco, né, um banco que assim, é normal as pessoas entrarem e ficarem 60 anos no banco, se aposentarem por prazo máximo ali, então assim, ter uma mudança de CEO é algo significativo, e acho que o Noronha, que é o CEO novo, ele está tocando essa reestruturação do banco, e acho que ele tem carta branca para mudar muita coisa lá, assim, né, então acho que isso tem chamado a atenção. Acho que no primeiro momento ele precisava lidar ainda com essa inadimplência legada, vamos chamar assim, né, e ele estruturou um plano que ele previa, assim, se a gente for dividir ele em 3 anos, o primeiro ano ele tinha uma redução desse índice de provisão, o segundo ano já era um ano onde tinha uma melhora de rentabilidade, a margem financeira ia responder, e no terceiro ano é um ano mais de ganho de eficiência. Só que esse segundo ano, que é agora 2025, ele foi pego por uma piora macro, né, então, assim, isso levantou algumas dúvidas de tipo: "Pô, será que esse seu plano de restauração, ele ainda para de pé com essa piora macro?". E o que a gente viu nesse primeiro tri, foi uma resposta positiva do banco, assim, né, os resultados melhoraram num ritmo até acima do que a gente estava esperando, e a gente vem destacando até nos nossos relatórios que esse ritmo de melhora ele tende a não ser linear, né, então, assim, em alguns trimestres a melhora vai parecer que está mais acelerada, em alguns momentos ela não parece tão rápida, mas é inegável que o banco já está numa situação melhor. Acho que o Noronha mexeu desde, programa de remuneração dos Os executivos, incentivos, né? está revendo, o número de agências, então, assim, tem muitas iniciativas que estão sendo tocadas em paralelo, e a dúvida que a gente tinha para 2025 era: "Bom, mas como que isso conversa com um cenário macro talvez mais difícil?". E para esse primeiro trimestre, o banco mostrou um resultado bom, acho que muito ajudado por uma melhora no custo de captação. Uhum. E aí o que a gente tem se perguntado é quanto desse custo de captação é estrutural, essa melhora, e quanto que isso pode voltar à medida que é um mercado muito competitivo, né. Então, assim, você está eventualmente remunerando um pouco menos os depósitos do seu correntista, ele pode ir para a concorrência. Não sei se de repente o Pedro tem alguma visão, mais sobre esse tema até da captação, né. Especificamente nesse de captação, indo de trás para frente, a impressão que eu fiquei vendo as medidas é que era um caso em que o Bradesco está sendo generoso com os clientes, e então, nesse caso, ele endurecendo as condições de remuneração de depósitos, ele não parece que teria um grande prejuízo para a concorrência. Então pode ser um ganho mais sustentável ali, também foi uma surpresa positiva para a gente. A margem financeira dele foi muito forte no primeiro tri, e o que nos faz hoje na Mantaro exercitar uma hipótese, a gente não está investido em Bradesco, desculpa, mas a gente exercita uma hipótese mais construtiva ali, porque realmente parece que o ritmo de melhora da rentabilidade dele, nesse meio desse turnaround, pode estar sendo um pouco mais rápido do que a gente esperava, e nesse caso, assim, ele já está com rentabilidade de seus ROI, né?
seus 14%, 15%. Então, mais ou menos próximo do custo capital, negocia valor patrimonial. Para qualquer combinação de expansão de ROI ou queda do custo capital, isso deveria justificar um prêmio a valor patrimonial. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente se faz. Se for realmente mais sustentável e acelerada, melhor na rentabilidade, e se o custo capital do Brasil se acomodar ou cair, isso poderia justificar realmente ainda negociar com um prêmio ainda maior. É uma discussão muito viva lá. Mas agora o que eu queria recuperar é que eu acho que nessa trajetória do Bradesco tem talvez uma outra dica, talvez para quem quer analisar banco, de como a gente na Montaro observava a evolução do Bradesco. Então, antes da chegada do Noronha, a gente via com preocupações de novo, sinais de que o banco estava dando de qualidade do resultado, especialmente da qualidade de carteira. Porque a gente via uma inadimplência crescente e com ela talvez não subindo tanto por dois motivos. Primeiro que a carteira renegociada aumentava, parecido com a discussão que a gente teve para o Banco do Brasil, e o Bradesco fazia vendas muito grandes do que a gente chama de carteira ativa, que é aquela carteira que ainda não, de clientes que ainda não atingiram um atraso acima de 90 dias, então que ainda podem atingir e que vão chamar mais provisões. Então, quando a gente ajustava nossos números, o que deveria ser a experiência real do Bradesco alguns anos atrás, era um sinal pior do que vinha mostrando. A gente falou, bem, isso uma hora vai ter que ser corrigido. E, inclusive, essa foi a surpresa positiva que a gente teve com o Noronha. Quando ele assumiu, a gente viu ele ajustando essa parte de provisão. O Bradesco também ele foi revertendo provisões diversas para ter um resultado melhor a longo tempo, provisões para contingências, provisões de seguros. E quando o Noronha assumiu foi o contrário, ele provisionou mais ainda, ele constituiu provisões. E tomou várias medidas no sentido que você mencionou, tentando mudar a cultura. Ele parece identificado o problema. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma rentabilidade média no Bradesco hoje inferior a Santander e bem inferior ao Itaú. Mas isso, a média nem se é representativa do todo. Então o que você tem ali? Você tem negócios seguros, que é rentável, divulgam a rentabilidade é mais 20%. Ao que parece um negócio de atacado, né, grandes empresas. Todos os bancos expostos a esse setor estão boas rentabilidades, o Bradesco não parece que é muito diferente. E pelo que eles comentam, inclusive na última teleconferência de resultados, o varejo de alta renda também é rentável no banco. Então o problema parece bem delimitado de varejo de baixa renda. E o Noronha tem uma agenda muito forte de eu tenho que reduzir meu custo de servir. Eles parecem que querem lançar um app novo, unificado, para atender melhor esse tipo de público. Assim, se ele vai ter sucesso, acho que é um risco de execução, mas acho que é uma situação melhor do que 2 anos atrás, por bem de novo, 2 motivos. Acho que a qualidade dos números melhorou, você tem um diagnóstico de um problema e como enfrentar. Se de novo, vai executar, se vai ser a tempo de o Bradesco estar mais bem posicionado num contexto de cada vez mais entrantes atacando essa base de clientes, sendo nos próximos capítulos. Mas certamente acho que tem que aplaudir o trabalho que o Noronha fez em pouco tempo. Essa questão de remuneração variável era uma questão muito forte no Bradesco. Ele fechou o capital da Cielo, que a gente vê como estrategicamente faz muito sentido. Por sinal, a gente estava na outra ponta, a gente achou que eles compraram barato, então é bom para ele como alocação de capital, mas como qualquer potencial acionista do Bradesco tem que ver com bons olhos o que ele tem feito até agora. Tem alguns outros debates aqui que eu acho que seria interessante comentar. Tem um tema, né, que está super quente agora, que é o aproveitamento dos créditos tributários, né? A Lei 14.467. E aí eu queria te perguntar especificamente sobre esse tema, assim, qual que é o risco real em cima dos créditos tributários? Olha, o principal, dando um passo atrás, assim, quanto mais créditos tributários você tem no seu balanço, pior é a qualidade do seu patrimônio líquido no final das contas. Perfeito. Então, assim, não é tão tangível o que você tem ali. E à medida que você vai reconhecendo isso, vamos lá, para você medir a alavancagem de qualquer banco, você considera o índice de capital dele. Índice de capital vai ser a proporção de um capital dos acionistas em relação ao total de ativos que ele tem do banco, esse índice de alavancagem. Mas quando ele é medido no que é um patrimônio de fato tangível, dinheiro mesmo, colocamos assim, que está ali no banco. Se você reconhecer muitos créditos, você rapidamente abate do que é o patrimônio líquido para chegar nesse patrimônio, digamos, tangível dele. Então, reconhecendo muito rápido esses créditos, você muito rapidamente chega, você reduz muito rápido de patrimônio total para um tangível muito menor,
então você piora o índice de alavancagem dos bancos, o índice de capital deles. Então esse é o grande problema. Então você dando tempo para os bancos reconhecerem aos poucos os créditos tributários, você permite que isso seja acomodado com a geração de caixa que eles vão ter ao longo do tempo e não sendo uma grande perda em cima do índice de capital. Perfeito. E tem um outro tema também, que é o tamanho da seguradora do banco, né? Que hoje representa, sei lá, 50% do resultado. Tô falando alguma besteira? Deve ser por aí. 50% do resultado. Historicamente era 30%, né? Então, e cresceu bastante. Sobre esse tema, como é que vocês acompanham isso? Assim, alguma reestruturação ou isso na linha do tempo se acomoda à medida que talvez o plano do Noronha funcione e o banco comece a ganhar mais tração na direção do turnaround? Assim, a seguradora deveria ser diluída com o tempo com a melhor rentabilidade do negócio bancário em si. Esse é o plano de voo. Acho que tem um risco de execução que a gente já mencionou. Agora, não veria nenhum motivo para imaginar que ela perde a representatividade por um motivo ruim, né? Não tem nenhum motivo muito forte para imaginar que a seguradora hoje está com excesso de rentabilidade e deveria ter um grande ajuste. Acho que isso não seria o caso. Agora, se o Noronha executar bem feito o turnaround da baixa renda, ela deveria ser diluída sim, mas esse é o pulo do gato, a ver. Mas de resto, a gente tem uma opinião muito boa no geral da seguradora do Bradesco. Assim, são bem posicionados em várias linhas, em saúde, assim, acho, o maior plano em termos de negócio mesmo. Você tem bem posicionado até em plano dental, você tem a Odontoprev, que é listado, seguro alto, ela vai muito bem, capitalização, então são vários negócios muito rentáveis ali dentro, vida. Você vê, historicamente, é um negócio bem consistente. Então, assim, eu acho que inclusive, volta e meia discutido é especulado se o Bradesco não vai seguir o caminho de, por exemplo, Banco do Brasil ou Caixa, que listaram seus negócios seguros. Fala-se que isso poderia ser uma forma de travar valor. Hoje, assim, pelos múltiplos das seguradoras listadas em bolsa, é bem evidente isso. Se a Bradesco Seguros fosse listada com um múltiplo de uma Porto Seguro, de uma Caixa de Seguridade, ou a média dela com de Seguridade, é mais do que o Bradesco negocia hoje. Então, talvez num equilíbrio pior, se o turnaround não for bem executado, essa pode ser uma alternativa de extravar valor para acionista do Bradesco a longo prazo. E acho que nesse ponto, acho que é bem por aí, né? Assim, em 2013, o Banco do Brasil fez essa listagem da BB Seguridade. Isso criou, na época, acho que foi, sei lá, 40, 50 bilhões a mais de valor de mercado para o banco. Então, tem um pouco, acho que essa especulação, né? Se o Bradesco poderia seguir essa mesma linha, né? Mas até trazendo do histórico, né? Quando eu estava no Banco do Brasil, teve um dos CEOs, né, na época, o Caffarelli, que ele falava assim, pô, foi bom, destravou o valor, mas eu passo o resto da minha vida entregando 30% do meu lucro lá, que é mais ou menos o free float da operação de seguros, né? Então ele falou assim, se eu pudesse, eu não teria feito, né? Na época, então é o tipo de movimento que tende a destravar o valor no curto prazo, mas cria depois cria um passivo, um outro grupo de minoritários. Então, assim, acho que é algo que precisa ser muito bem pensado. E acho que a nossa visão vai muito em linha com o que o Gonzaga falou, né? Acho que a seguradora está entregando um ROI bem alto, próximo até de níveis históricos. O que a gente vê é que eles mudaram algumas práticas de pagamento de sinistro, e não é que eles estão piorando, eles estão se equalizando às práticas de mercado. Então faz sentido acreditar que isso permaneça. E o grande diferencial ali, acho que o grande upside da tese é isso, né? Ele conseguir reestruturar, reduzir o custo de servir no baixa renda e tornar isso rentável. Ele tornando isso rentável, junta com um atacado que já é rentável, com uma seguradora que é super rentável e faz o banco, de novo, entregar um ROI acima do custo de capital. O Gonzaga, turnaround é um tema que divide opinião no mercado, porque tem gente que gosta muito de explorar esse tipo de situação, né? Tem comprador e vendedor para tudo, né? Mas tem muita gente que prefere olhar de fora e esperar, talvez, a gente costuma falar às vezes no mercado de perder a primeira pernada e, né, puta, se subir aqui X%, tudo bem se eu ficar de fora e ganhar um pouco mais de conforto na tese. Até para explorar um pouco de como é que vocês leem isso na Mantaro, vocês preferem olhar de fora? Porque do jeito que você me explicou, parece que é o caso, né? Que vocês estão acompanhando, de certa forma, de fora o caso. Ou é uma coisa específica do Bradesco em si? Acho que a resposta depende, acho que cada caso é um caso. O Bradesco, em particular, a gente exercitou otimismo, inclusive, no ano passado. A gente chegou a ter posição long,
Eu não me lembro, teve algum resultado até que subiu bastante, a gente estava comprado. Isso foi no Uhum. segundo tri. A gente estava comprado. Depois a gente nem. A gente poderia ter desinvestido no momento mais oportuno, mas enfim, a gente acabou achando que não era tão persistente aquela melhora, então a gente saiu. E aí volta para a visão de hoje, que a gente está tentando talvez voltar a ser mais construtivo. Então, não é nada em particular com o Bradesco. A gente já esteve comprado em Bradesco, a gente está discutindo se vale a pena hoje também. Acho que cada caso de turnaround é um caso, então tem casos muito difíceis, outros nem tanto. No setor financeiro mesmo. Uma empresa que passa por um turnaround há muito tempo é o próprio IRB. Esse eu acho. Perfeito. Esse eu boto na minha pilha de too hard, que nem meus ídolos falam. Esse é too hard pile. Então prefiro não acontecer. Então depende. Tem uns casos que talvez você tendo algum tipo de insight de qualidade dos executivos, da assertividade da estratégia em curso, a gente pode fazer de forma mais precoce. Vou dar um exemplo até. A gente teve um investimento de muito sucesso na Cielo, mencionei que a gente vendeu na OPA. Ali a gente até foi identificando um acúmulo de sinais de que o turnaround em curso estava funcionando, o mercado não tinha visto isso até aquele momento, e que a estratégia em curso daria ainda mais frutos. Isso é um lado da tese. A outra é que tinha um negócio muito rentável, não ligado à adquirência, que é a Catena. Você sentar sem fazer essa digressão, ali foi um caso que a gente fez essa aposta bastante oportuna, e acho que da minha carreira foi um dos meus investimentos mais de maior sucesso, inclusive. Então a gente já fez, não tem nenhuma aversão a isso, mas tem que entender o risco, o retorno e a simetria em cada caso.